Convidamos para fazer uso da palavra o senhor José Barroso Tostes Neto, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. José Barroso Tostes Neto, é especialista de desenvolvimento, negociação e avaliação de projetos da gestão fiscal e subnacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Já desempenhou o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará, BANPará, secretário da Fazenda do Estado do Pará, auditor da Receita Federal do Brasil e diretor regional do Pará da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. É seguidor do Movimento Viva, professor Eurico. Por gentileza. Por incrível que pareça, ainda é boa tarde. Mas, na verdade, em mais de 20 anos, talvez, que eu conheço e acompanho o Márcio Verdi e o Eudaldo, foi a primeira vez que eu vi eles cumprirem o horário que foi estabelecido. O que... Mas o governador Pedro Taques, ontem, comentou, ao fazer o encerramento da abertura, né, da sua alegria e tristeza. Tristeza por constatar que muito do que ele ia dizer já havia sido dito, e alegria por ter aprendido muitas coisas novas. E qual é o meu sentimento de falar no encerramento do seminário? Na última fala do seminário é só de alegria. Não somente pela qualidade, todo o conteúdo que foi desenvolvido ontem e hoje aqui, com realmente uma riqueza. E aí, Lobato, nós teremos depois um trabalho bastante hercúleo para reunir toda essa riqueza que foi discutida aqui, dar vazão e, sobretudo, divulgação de tantas propostas interessantes que aqui surgiram, mas a alegria também, e era uma preocupação que eu tinha de constatar que a plateia ainda está cheia, como foi frisado pelo Eudaldo, e isso também é uma característica que não só atesta a qualidade do evento, como demonstra o interesse e o compromisso de cada um dos que estão aqui participando. Obrigado por terem ficado até esta hora. Afinal, nós realmente tivemos 2 dias de uma longa e exaustiva jornada. Mas vamos aí entrar no nosso tempo, e eu vou procurar cumprir, até porque se o Eudaldo e o Márcio cumpriram, nenhum de nós mais poderá deixar de fazê-lo. Apesar de a minha apresentação, a primeira vez que eu recebi, ela tinha um tempo de 50 minutos. Aí foi reduzida para 40, depois para 30, depois para 20, e ontem queriam me ter reduzido para 15. Eu digo, não, aí tive que protestar, dizer 15, eu prefiro nem entrar, porque é só para dizer boa noite, até logo e muito obrigado. Mas, hein? Mas eu dificilmente me enquadro no decreto da Argentina de 15 minutos. Mas vamos falar, então, sobre, aqui no nosso seminário, sobre a modernização como suporte à reforma, e principalmente naquilo que é possível fazer enquanto a reforma não se concretiza e não vem. Vamos seguir aí esse roteiro de um histórico, dos trabalhos de modernização, falar sobre o novo programa Profisco 2, voltado para a modernização das secretarias de Fazenda dos Estados, das administrações fiscais estaduais, da metodologia MDGFIS, que foi desenvolvida para propiciar uma avaliação da maturidade e do desempenho das administrações fiscais, dos principais desafios para o aperfeiçoamento da gestão fiscal e de um conjunto de problemas diagnosticados e de possíveis soluções, principalmente nesse momento que antecede a realização das reformas. Como eu falei ontem aqui na abertura, o BID desenvolve, tem como diretriz, como princípio da sua atuação, apoiar todas as iniciativas de melhoria, de aperfeiçoamento, de modernização da gestão fiscal nos 3 níveis de governo. E tem um histórico já de mais de 20 anos de trabalho aqui no Brasil, neste sentido e com este objetivo. No âmbito dos estados,
O primeiro programa foi lá nos idos de 1996, o Programa Nacional de Apoio à Modernização Fiscal para os Estados Brasileiros, PNAF, né, e não por coincidência, mas principalmente também como uma das motivações para a criação do PNAF, é que, neste momento, lá em 1993, foi o momento em que se renegociou aquele conjunto de dívidas dos estados com a criação do Programa de Ajuste Fiscal e a extensão e alongamento do pagamento dessa dívida em 30 anos. E esse programa veio exatamente para propiciar o fortalecimento das administrações fiscais no momento em que se estava fazendo esse processo de renegociação. O PNAF se estendeu até o ano de 2006, e, em 2009, nós demos início ao segundo programa, que foi o Profisco, Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil, que também, não por coincidência, surgiu logo imediatamente após a grande crise econômica de 2008, com forte impacto nas finanças públicas da União e dos estados e municípios, e o Profisco veio também para dar um arranque e um suporte ao esforço de recuperação das finanças dos estados. E este ano nós estamos dando início ao Profisco 2, chamado Profisco 2, que é um programa que visa dar continuidade a todo esse trabalho e assegurar a sustentabilidade de todos esses avanços e inovações que foram alcançados nesse período. No âmbito dos municípios, nós tivemos, a partir de 2001, o PNAF-M, que é um programa também com esses mesmos objetivos, voltado para os âmbitos das administrações fiscais dos municípios. O PNAF-M já está agora, deveremos assinar o contrato com o Ministério da Fazenda nos próximos dias, na sua terceira edição, tendo alcançado um conjunto aí de 106 municípios beneficiados do programa, que respondem por 25% aí da população. Fazendo assim um breve resumo, de acordo com o pouco tempo, o PNAF, primeiro programa desenvolvido aí com os estados, teve como principais avanços e resultados, primeiro, possibilitar aos estados criarem a sua própria infraestrutura de tecnologia de informação. A maioria dos estados, antes disso, era extremamente dependente, e a maioria também tinha, fora das administrações fazendárias, esses recursos de TI, normalmente em companhias estaduais de processamento de dados, e essa dependência tirava bastante autonomia, dinamismo e flexibilidade para que os estados pudessem, finalmente, começar a aproveitar todos os benefícios que o uso intensivo de TI pode propiciar. Então, o PNAF possibilitou isso. Começou também aquele processo de integração, tão repetido aqui ao longo desses 2 dias, entre as administrações estaduais, principalmente a partir da criação do Sintegra. O controle eletrônico, primeiramente, os primeiros controles eletrônicos de declaração do ICMS, os primeiros sistemas de administração financeira, os CIAFEM, os CIAFs, os programas de educação fiscal, está aqui a Regina, a coordenadora nacional do Programa de Educação Fiscal da PGFN. Na época, inclusive, o programa tinha o nome de Programa de Educação Tributária, depois que ele evoluiu para Programa de Educação Fiscal. O fortalecimento das escolas fazendárias, que propiciou avançar num processo necessário, indispensável, de capacitação dos quadros técnicos, como foi mencionado aqui pelo Aldaldo, e também o início de um trabalho de melhoria dos centros de atendimento aos contribuintes, uma vez que, até então, havia muitas deficiências e, sobretudo, dispersão, das formas com que o contribuinte buscava atendimento nas unidades fazendárias. O Profisco, aí, no ano de 2009, ele foi criado principalmente e com principal motivação, e ali, novamente, pode ser mencionado o papel do secretário executivo da época, Nelson Machado, que o Eudaldo se referiu. O Profisco foi criado para apoiar a implantação em todo o Brasil da nota fiscal eletrônica e do sistema público de escrituração digital. Foi a motivação para a criação do Profisco. E esses 2 instrumentos, que já aproveitam aquela tecnologia de TI criada a partir do PNAF, de fato,
propiciaram um grande avanço às administrações fazendárias em todo o país, né? O Brasil, Márcio Verde está aqui e pode atestar, é hoje considerado um modelo mais bem concebido e implantado de utilização de documentos fiscais eletrônicos em toda a região América Latina. Porque, de fato, existem diversos outros modelos, mas nenhum deles tem todas as funcionalidades, né, e as possibilidades que o nosso modelo de nota fiscal eletrônica e SPED possibilitam, sobretudo, né, com a digitalização da escritura fiscal contábil, da escritura fiscal, possibilitando, inclusive, questão que eu vou comentar adiante, a extinção de obrigações tributárias acessórias. O microfone não está aí? É único no mundo, né? Então, isso mostra realmente o quanto isso é importante nesse processo de melhoria, de aperfeiçoamento das administrações fazendárias no Brasil. Mas, além disso, a nota fiscal eletrônica e o SPED não foram únicos avanços do Profisco, mas, se fosse, já justificaria o programa. Mas nós tivemos aí a criação da Comissão de Gestão Fazendária, a COGEF. Temos aqui a satisfação de contar com a sua presidente, Mirte, prestigiando. Obrigado, Mirte, pela sua presença. A COGEF é uma rede, né, um fórum que reúne todas as secretarias de Fazenda, que tem como função exatamente diagnosticar, avaliar, fazer projeções, intercambiar conhecimentos, experiências, todas voltadas para a modernização da gestão fazendária. Então, um papel importantíssimo de integração, de compartilhamento, de parceria, que tem se mostrado ao longo do tempo determinante para que os estados consigam avançar de forma mais ou menos harmonizada nesse esforço de melhoria. Mas também tivemos evolução, a utilização as notas fiscais eletrônicas têm um universo de informações e um potencial que nós ainda não aproveitamos nem a metade desse potencial. Mas já começamos a aproveitar, por exemplo, a criação de sistemas de compras públicas com preços de referência baseado nesse universo de informações da nota fiscal eletrônica. E uma série de outras desdobramentos, o Eudaldo mostrou aqui, né, os documentos eletrônicos de transporte, do conhecimento de controle de carga, todos desenvolvidos com esse mesmo princípio e aproveitando essas inovações que esses produtos trouxeram. E, principalmente, um novo modelo de fiscalização do trânsito, que eu também vou comentar mais adiante, em que é necessário aproveitar toda essa riqueza de informações e de possibilidades que esses produtos oferecem para inovar, sobretudo em métodos e processos de fiscalização. O novo programa Profisco, que vai ser iniciado este ano, a partir, né, da conclusão de todos os projetos da primeira fase do Profisco, nós temos como objetivo desse novo programa contribuir para a sustentabilidade fiscal e integração dos fiscos. Essa integração sempre está presente e é uma questão muito importante, sobretudo porque nós vimos também em várias apresentações do fisco daqui, do seminário, a importância dessa integração das administrações tributárias entre os estados com outros níveis de governo, com outros países, para avançar, sobretudo, num contexto de tantas dificuldades. Então, nós pretendemos, com esse novo programa, contribuir para a sustentabilidade fiscal e integração dos fiscos por meio do aperfeiçoamento da gestão fazendária, da transparência fiscal, da administração tributária, do contencioso fiscal, administrativo e judicial, da administração financeira e do gasto público, principalmente fortalecendo a modernização da gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de todos os beneficiários. Esse novo programa está distribuído em 3 componentes: o primeiro de gestão fazendária e transparência fiscal, o segundo de administração tributária e contencioso fiscal, administrativo e judicial, e o terceiro de administração financeira e do gasto público.
esse novo Profisco, o Profisco 2, teve um período de preparação, um longo período de 1 ano, em que nós pudemos, com a participação de diversos especialistas e técnicos fazendários, alguns deles aqui presentes, né, coordenado pelo BID, mas também com a participação de consultores e de especialistas nacionais e internacionais, fazer uma ampla discussão em vários workshops ao longo de 1 ano e de seminários de conclusão, buscando fazer um diagnóstico e, sobretudo, construir um conjunto de diretrizes e recomendações técnicas para o aperfeiçoamento da gestão fiscal dos estados brasileiros. Isso está configurado nesse documento, que foi submetido, avaliado e aprovado no âmbito do CONFAS, em dezembro de 2014, e constitui, no marco, vamos dizer assim, de referência e de recomendações para o prosseguimento desse esforço de aperfeiçoamento da gestão fiscal dos estados brasileiros. Para dar suporte a esse novo programa, e principalmente porque nesse trabalho de diagnóstico ficou patente a necessidade de os estados contarem com métodos, né, de avaliação de resultados, faltavam indicadores de resultado mais efetivos, sobretudo que pudessem permitir um acompanhamento no tempo da evolução desses resultados. Nós também, com a ajuda de técnicos dos diversos estados, do Ministério da Fazenda, de todas as áreas, conseguimos desenvolver o que nós estamos chamando de MDG-FIS, que é uma metodologia para a avaliação da maturidade e da gestão, do desempenho da gestão fiscal. Essa metodologia é uma metodologia de avaliação que procura desenvolver uma visão ampla de todas as áreas e todos os principais processos de uma administração fiscal, propiciando uma visão ampla e integrada, né, e buscando, sobretudo, com foco nos principais processos e nos principais indicadores de resultado, dar esta visão abrangente, né, do grau de maturidade, do desempenho da gestão fiscal. Ele possibilitará, será uma ferramenta importante de autoavaliação, permitindo, inclusive, transferência de conhecimento e know-how, porque parte, inclusive, de conceitos padronizados e que vão permitir se comparar e se avaliar e, sobretudo, acompanhar os impactos e resultados das intervenções em modernização feitas no âmbito de cada administração fiscal. Ele está dividido em 3 eixos, né, que são os eixos de gestão fazendária e transparência fiscal, o segundo eixo de administração tributária e do contencioso fiscal, administrativo e judicial, e o terceiro eixo de gestão, administração financeira e gasto público. Cada um desses três eixos tem 6 dimensões, ou seja, são 18 dimensões, e cada dimensão com um conjunto, dependendo do grau de complexidade de cada dimensão, um conjunto de processos críticos que são individualmente avaliados e propiciam, então, essa visão geral, abrangente, da maturidade e do desempenho, porque se avalia tanto os processos de trabalho como os principais indicadores de resultado. E aí, entrando agora na questão dos desafios. Quais foram os principais desafios identificados nesse trabalho amplo desenvolvido ao longo de 1 ano? Primeiro, como incrementar a receita tributária, principalmente nesse contexto de um conjunto de tributo, principalmente do principal deles, o ICMS de má qualidade, né, com tantos problemas, como também foram exaustivamente demonstrados aqui, né, de complexidade, de irracionalidade. Como fazer isto? Como conter a expansão e melhorar a qualidade do gasto público? Ao longo desses anos, está demonstrado, nos números, que o gasto público, principalmente de custeio, aumentou, não só o de custeio, mas também motivado pelos déficits previdenciários, muito mais do que as receitas, em proporção que trouxeram desequilíbrios e déficits fiscais significativos para um conjunto de estados, e, sobretudo, a necessidade de melhorar e aprimorar a qualidade, ou seja, de gastar melhor, fazer os mesmos recursos renderem mais. E o terceiro grande desafio, como aumentar a eficiência da gestão fiscal, em todos os âmbitos da gestão e da gerência. Considerando esse conjunto de 3 desafios, esse mesmo grupo que concebeu aquele documento do conjunto de diretrizes fez um trabalho de diagnóstico daqueles que são identificados como os principais problemas
e algumas alternativas de solução. E nós iremos tratar, para os fins aqui deste seminário, apenas do componente 2 de administração tributária e contencioso fiscal, administrativo e judicial. Evidentemente que não dará tempo de tratar dos demais referentes à gestão financeira e à gestão fazendária e transparência fiscal. Começando aí pelo desempenho insuficiente das receitas próprias, né, como identificado como o primeiro dos grandes problemas. E aí, envolvendo os 3 principais tributos. O ICMS já foi comentado também em mais de uma apresentação, vem patinando aí em torno de 7% do PIB desde os anos 90, em que ele não consegue avançar. Nos últimos 15 anos, a tributação sobre o consumo avançou quase 1,5% do PIB, e dos tributos que compõem essa cesta de imposição sobre o consumo, só o ICMS e o IPI que não cresceram, o IPI motivado pelas grandes desonerações e o ICMS por esse conjunto de problemas que ele apresenta. O que se pode fazer? Aí, o IPVA, segundo tópico, IPVA, há um potencial ainda de crescimento do IPVA, claramente identificado, o ITCD também. Aliás, medida prática e simples, como foi recentemente a troca de informações com a Receita Federal das informações das declarações de imposto de renda das pessoas físicas referentes a doações, propiciou a alguns estados quadruplicarem ou quintuplicarem suas arrecadações de TCD, porque, de fato, se constatou que todas as doações registradas em declarações de imposto de renda à pessoa física não pagaram o correspondente TCD devido aos estados. Eu mesmo tive a oportunidade de ver declarações que tinham doações de 4 milhões de reais entre pessoas físicas. No âmbito do IPVA, recentemente circulou um vídeo pelas redes mostrando, né, uma propaganda de uma empresa de corretagem para se conseguir comprar veículos sem ICMS, sem IPI. Aquele vídeo é uma aberração, né, e mostra o quanto é necessário. Aliás, o secretário Paulo Antenor já saiu, ele comentou na sua apresentação e fez uma das propostas de revisão dos benefícios fiscais no âmbito da Previdência, e eu também gostaria de agregar a revisão dos benefícios fiscais do âmbito dos estados. Então, esse vídeo que circulou é uma aberração, e se verifica com ele o seguinte: a continuar neste ritmo, unha encravada vai dar direito a comprar carro sem IPI, sem ICMS. Né? Até unha encravada, porque não posso pisar direito, nem pisar no pedal, eu vou poder comprar carro. E, aliás, o Antenor também comentou o problema da não aprovação do benefício fiscal para o medicamento contra o câncer. Esse tema ele vem recorrente no CONFAS há anos. Não sei se a Lourdes ainda está aí. Lourdes, se lembra? Nós tivemos uma reunião no CONFAS em um determinado momento, em que o resultado é o seguinte: se aprovou a renovação da compra de veículos, que esse convênio de isenção para a compra de veículos ele vai sendo renovado aí, conforme o período de tempo fixado. Se aprovou a renovação da isenção para a compra de veículos. Se aprovou o benefício fiscal para aquele regime de sacoleiros lá nas fronteiras, em Foz do Iguaçu, e se negou o benefício fiscal para a compra do remédio contra o câncer. Ou seja, o doente que tem a infelicidade de sofrer de um câncer, ele pode comprar um carro zero, mesmo que ele não vá usar com benefício fiscal, mas não pode comprar o remédio para a sua doença. Essa é a realidade e a irracionalidade desses benefícios fiscais, que precisam de uma revisão urgente também no âmbito dos estados, do IPVA e do ICMS também. Então, o que precisa? Desempenho insuficiente, nós podemos avançar ainda com esse modelo de ICMS complexo e tudo, com gestão de risco. Márcio falou, diversos falaram, gestão é preciso, vou mostrar o modelo na tela seguinte, com novos sistemas de administração tributária que precisam ser revisados e, sobretudo, integrados a essa nova tecnologia de informação,
unidade de recuperação de créditos, principalmente em função da baixa efetividade da cobrança, e capacitação e investimento em especialização dos servidores. O segundo problema apontado, a baixa percepção de risco, ele é fundamental, porque o cumprimento da obrigação voluntária da obrigação tributária tem muita relação com a percepção de risco de ser identificado. E o que se vê é que essa percepção é baixa. Então, é preciso, de fato, usar mais intensamente a tecnologia, fazer essa segmentação na gestão de risco, revisão dos processos de fiscalização, sobretudo, para criar a necessidade do conceito de fiscalização preventiva, né, ao invés daquela fiscalização a posteriori, muitos anos depois do fato gerador, de pouquíssima ou nenhuma efetividade. Essa revisão da estratégia de atuação passa, por exemplo, para a utilização deste modelo que está aí, né, desenvolvido pela Universidade da Austrália e depois incorporado pela Administração Tributária da Austrália e hoje disseminado seu uso em diversos países do mundo, né? Primeiramente, o comportamento do contribuinte ele sofre interferências de vários fatores, né, desde o ramo em que ele atua, do nível de concorrência em que ele está submetido, né, de fatores sociológicos, culturais, econômicos, psicológicos que induzem ele a um determinado comportamento. E esse comportamento pode ser mapeado de acordo com essa pirâmide aí distribuída em 4 níveis. Na base da pirâmide tem aquele contribuinte que tem disposição para cumprir. Ele quer cumprir a sua obrigação. Esse tipo de contribuinte deve receber um tratamento de total facilitação, apoio e ajuda, mesmo naquilo que ele precisa para cumprir. Subindo no grau da pirâmide, o segundo nível de comportamento, né, ele tenta cumprir, mas não consegue. Então, é preciso também ajudar a esse cumprimento, criando instrumentos fáceis de simplificação. O terceiro nível, ele não quer cumprir, só o fará se for obrigado a tal. Então, você tem que começar, né, a dissuadi-lo através de medidas enérgicas de ação fiscal e de tentativa de dissuasão desse comportamento. E a pirâmide, o último nível, é aquele, também comentado hoje de manhã, aquele que tem por princípio e por norma jamais querer pagar imposto. Este tipo precisa realmente ter um tratamento de uso total de todos os instrumentos que a lei permite para induzi-lo a mudar esse comportamento. Ele tem que sentir o peso da lei, o peso da administração tributária. E, na verdade, o Álvaro está aqui, né? Álvaro. O Álvaro vai fazer a apresentação amanhã no seminário interno, certamente vai falar na divisão de pré-crime do filme Minority Report, onde a polícia consegue vislumbrar um crime que vai acontecer e se antecipa ao fato e impede o crime de aconteça, trazendo essa analogia para a área tributária. Então, nós precisamos de uma divisão de pré-sonegação, aquela que vai identificar que a sonegação vai ocorrer, vai lá e faz com que o contribuinte pague e a sonegação não aconteça. A divisão de pré-sonegação. E aí eu estou trazendo, Álvaro, para ilustrar amanhã a sua apresentação interna, um novo conceito, que é usar o além para identificar, através de uma declaração psicografada, o que caberia, de fato, ao contribuinte declarar e pagar, certo? Que é o que nós estamos trazendo aqui. Até esse tipo de coisa nós precisamos para que o contribuinte não tenha chance nenhuma de escapar. Terceiro problema, a questão da morosidade na cobrança e a recuperação da dívida ativa muito abaixo do potencial, né? Os níveis de recuperação da dívida ativa são, em todos os níveis, é bom que se diga, vergonhosos, né? Uma empresa que tivesse um nível de recuperação da dívida ativa em torno de 2% a 4% já teria ido à falência há muito tempo. Então, é realmente uma questão que precisa ser enfrentada com um redesenho do processo de cobrança, revisão do marco legal e normativo, novos instrumentos de coerção e novas alternativas e opções. Por exemplo, alguns estados já iniciaram com muita efetividade o envio de dívidas para protesto judicial nos cartórios antes de fazer a inscrição e a execução na dívida ativa. Isso tem propiciado bons resultados, sobretudo porque é mais célere e mais efetivo o processo. A cooperação interinstitucional
ou a disseminação do processo eletrônico. Nós temos uma visão que o processo eletrônico ele vai ajudar em todas as fases de gestão do crédito tributário, inclusive no contencioso, na cobrança. Imaginamos que o processo eletrônico vai trazer tantos resultados quanto a nota fiscal eletrônica e o SPED estão trazendo. O processo fiscal, não sei se nossos amigos do contencioso, Manel, está aí o Manel? Aí, Manel, presidente lá do Tribunal Administrativo Fiscal do Estado da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Obrigado pela presença, Manuel. Está tendo uma gestão muito inovadora, Eurico. Ele ganhou o prêmio esse ano da transparência do contencioso, e ele já disse que ele, para o ano também, quer ser o primeiro, porque ele está implantando de forma inovadora a transmissão via web, né, através das redes, das sessões do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado de Minas Gerais. Ou seja, publicamente, todos poderão assistir às sessões e acompanhar a tramitação dos julgamentos dos processos fiscais lá no Estado de Minas. Então, ele é hors concurso para o seu concurso do ano que vem. Mas é preciso fazer um redesenho. Nós temos realmente um marco normativo e legal do PAF atrasado, retrógrado, né, com instâncias administrativas que se reproduzem na esfera judicial, tornando interminável um litígio na área fiscal, né, e que isso é aproveitado de uma forma, de má fé, né, a postergar inteiramente com intuitos protelatórios, uma discussão inteiramente já pacificada em termos de legislação fiscal. Então, é preciso fazer uma revisão dessa legislação, aumentar a integração, o processo eletrônico, a transparência, aí está um exemplo que o Manuel Procópio, lá de Minas, está trazendo, a reestruturação, os conselhos, na sua maioria, os conselhos e tribunais administrativos, não têm a mesma estrutura que as demais áreas das administrações tributárias, precisam também experimentar esse processo de renovação, de modernização, de dispor desses recursos todos que as áreas de fiscalização e cobrança já podem experimentar. E também a utilização de mecanismos alternativos de solução de litígios. Aí quero aproveitar também para mencionar o concurso de monografias do CIET, que é realizado anualmente, teve como vencedor agora, na sua edição de 2007, um trabalho de aliás, é uma colega lá da maestria, né, da Espanha, da Carol, que é exatamente o tema da mecanismos alternativos de solução de controvérsias na área tributária. Então, eu convido vocês a lerem, está no site do CIET, esse trabalho que foi o vencedor este ano, né, da edição do concurso de monografias do CIET. Deficiências no controle do comércio varejista. Né, o comércio varejista no Brasil, além da sua dimensão gigantesca, né, essa dimensão vem sendo ainda mais ainda aumentada com essa excrescência da expansão dos limites do chamado Simples Nacional. Né. O modelo do Simples Nacional há muito deixou de ser voltado para micro e pequenas empresas, uma vez que, conforme foi o professor Rezende comentou aqui, ele passou a ser uma alternativa à falta da reforma tributária. Como a reforma tributária não sai, então a decisão é jogar todo mundo para dentro do Simples. E aí o Simples já não é mais nenhum regime de micro e pequena empresa. Aliás, o Márcio também, aproveitando a sua presença, na reunião do ENCAT, na última, né, comentou que o CIET pretendeu fazer um gráfico comparativo dos limites de regimes tributários para micro e pequenas empresas na América Latina e não conseguiu incluir o Brasil, está fora do esquadro. O Brasil está fora do gráfico porque não existe parâmetro no mundo de concessão de favores para a microempresa para um limite de 4 milhões de reais de faturamento. Mas nós sabemos que isso é uma estratégia à falta da reforma. Então, é preciso, minimamente, trazer um pouco de racionalidade. Então, isso se reflete, né, numa possibilidade de usar micro e pequenas empresas para fraudes. Nós sabemos, todo dia estamos vivenciando situações desse tipo.
Então, é preciso, aí, o Eudaldo está coordenando a implantação da nota fiscal eletrônica ao consumidor, né, que vai trazer para o comércio varejista, né, os benefícios que a nota fiscal eletrônica já trouxe para o comércio entre empresas ou de empresas a consumidor final. Trilhas de auditorias específicas para microempresas, principalmente utilizando os recursos de TI para fiscalizações massivas, integração com o programa de cidadania fiscal, que fazem uso de algum instrumento de estímulo para a exigência de notas fiscais. Deficiências no controle do comércio exterior, né? E aqui, aproveitando aí, temos alguns aduaneiros aqui, né? O Fabian, a Juliana, que são aduaneiros, né? Nós temos aí, no nosso comércio exterior, a incidência na importação, tanto do imposto regulatório, que é o imposto de importação, como do imposto sobre o valor agregado, que é o ICMS, né? Só que, de fato, essa dupla imposição ainda não alcançou um grau de integração que permita você ter um controle mais efetivo. O Fabian falou ontem, na sua apresentação aqui, das grandes diferenças que existem em termos de estatísticas do comércio exterior, quando, por exemplo, você compara o que a China exportou para o Brasil e o que o Brasil importou da China. Bilhões de dólares de diferença, motivadas por essa falta de controle, né? E também por uma complexidade, que, assim como nas regras tributárias, nós vivemos um arsenal chamado por alguns de manicômio, de normas e de regras. No comércio exterior também nós precisamos de um choque de simplificação. E eu não posso resistir de contar uma história prática de que eu vivenciei que sintetiza esse arsenal no nosso país. Alguns já ouviram, eu peço licença para repetir. Eu participava de uma reunião num comitê de fronteira criado para discutir problemas de fronteira entre os países, na fronteira do Brasil com a Colômbia, na cidade de Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, que formam um único núcleo urbano. Então, uma reunião grande envolvendo dezenas de órgãos e representantes de empresas do lado colombiano e do lado brasileiro. Em determinado momento, para a discussão dos problemas, se levantou um empresário da Colômbia e reclamou que lá em Letícia tinha uma fábrica de gaseosas, né, de refrigerantes, refrescos e tudo, e que ele não estava conseguindo exportar água mineral para o outro lado da rua, que é lá em Tabatinga, né? E fez uma reclamação dizendo que ele não sabia o que acontecia, porque, de fato, não era claro para ele por que ele não recebia autorização para vender água mineral para o outro lado. Quando ele acabou de explicar o problema, do lado brasileiro se levantou uma senhora, representante do Ministério da Saúde, e perguntou: esta água mineral é com gás ou é sem gás? Ninguém entendeu essa pergunta própria para um bar, ao invés de uma reunião de fronteira, né? Ela viu que houve uma surpresa geral com aquela pergunta. Ela disse: esta pergunta ela é importante, porque ela irá determinar o que vai ser feito. Se a água mineral for com gás, a responsabilidade, como é um produto industrializado, é do Ministério da Agricultura. Se for sem gás, é in natura, é com a saúde. Então, o fato de ser gasosa ou não determina o órgão que vai dar a anuência para a água mineral no Brasil. Então, é uma síntese do que, de fato, é a complexidade das regras do comércio exterior e por que o Brasil ainda patina na sua inserção no mercado externo. No caso, então, o que a gente precisa está em desenvolvimento, o portal único do comércio exterior, a nota fiscal eletrônica no comércio exterior e a simplificação de processos que eu me referi. Aliás, o portal único, eu quero aqui já aproveitar para fazer um pleito, não sei se tem alguém da Receita Federal. A Receita Federal inovou bastante, idos de 90, quando criou o Siscomex importação e logo depois exportação e depois o módulo importação, sobretudo com a facilidade, né, do débito em conta do tributo no momento do registro da declaração de importação. Imediatamente o imposto é debitado na conta do contribuinte e creditado na conta do Tesouro numa operação completamente automatizada. Isso para o imposto de importação.
até 2014, que eu acompanhei, não se conseguiu fazer idêntica medida para o ICMS. O débito em conta do ICMS na importação. Então, isso dá uma amostra de medidas simples, de fácil implementação, que tem grandes efeitos no tocante ao controle. Deficiência no controle e rastreamento de carga. Ora, nós temos aqui um setor no Brasil de turismo que muito se desenvolve, que é o turismo de notas fiscais. Se desenvolve bastante. Para isto, o meu prezado amigo Aldado apresentou a solução, a tecnologia RFD. A gente precisa, de fato, expandir, disseminar, né, pulverizar, dar capilaridade ao uso dessa tecnologia RFD, de modo que nós tenhamos um controle de todo o território nacional de forma automatizada. Se nós conseguirmos isso, certamente muitos postos fiscais perderão o sentido e muitas rotinas de trabalho hoje, que atrasam bastante esse fluxo, irão desaparecer. Elevados custos para o cumprimento das obrigações tributárias, né, nós já temos hoje, e aí também é um desafio para os estados, condições de extinguir declarações acessórias desnecessárias, por conta de nós já termos informações, principalmente a partir do SPED. Falta implementar. Né? Foi mostrado também aqui, hoje de manhã, aliás, hoje à tarde, pelo Elcio Honda, né, no Doing Business, daquelas mais de 2.000 horas necessárias ao contribuinte brasileiro registrar e cumprir a sua declaração, pasmem, 53% é relativo ao ICMS. Mais da metade daquelas mais de 2.000 horas são relativas ao ICMS, o que mostra realmente o custo elevadíssimo para os contribuintes simplesmente cumprir a obrigação tributária, fazer as declarações, prestar as informações e efetuar os pagamentos. Então, é preciso realmente um enxugamento, uma racionalização, que não precisa ficar esperando reforma tributária vir para fazer. A Receita Federal também teve uma ousadia o ano passado, né, ao ser o primeiro país do mundo a extinguir a declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas. Foi extinto ano passado. Não existe mais no Brasil declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas. Aliás, isso foi anunciado ano passado na Assembleia do CIAT, causou surpresa geral. E, pasmem, depois que isso foi anunciado, a primeira pergunta feita até por um representante de Portugal, Márcio deve se lembrar, perguntou ao representante da Receita, bom, mas se o SPED propiciou a extinção das declarações da pessoa jurídica no Brasil, por que ainda não fizeram o mesmo no ICMS? Essa pergunta, aí o representante da Receita explicou que o ICMS é a gestão dos estados. Então, essa pergunta eu faço aos estados. Por que ainda não extinguiram? Eudaldo, você está cochilando já aí, mas fique com esse dever de casa aí, né? Falta 1 minuto, mas eu termino nesse 1 minuto. Termino, pronto. Nesse 1 minuto que me falta, eu vou falar dos últimos problemas e propostas de solução nesse conjunto de administração tributária e contencioso. O modelo de fiscalização não incorpora todo o potencial do novo padrão tecnológico. Ora, nós estamos na era da economia digital, com a utilização massiva, né, de inteligência artificial, de impressora 3D para fazer tudo que pode ser feito e de uma forma muito precisa e em grandes proporções, mas ainda temos roteiros manuais de fiscalização do tempo do papel, né, procedimentos ainda do tempo do papel. É preciso mudar esse conceito, sobretudo para a divisão de pré-sonegação atuar numa fiscalização preventiva à sonegação. Essas fiscalizações a posteriori, quando o fato gerador já está distante no tempo, são de quase nenhuma efetividade. Precisa realmente mudar, fazer uma reengenharia desse processo de fiscalização. E, é claro, esses novos métodos de auditoria adequados, né, a essa tecnologia precisam ser acompanhadas de um amplo processo de capacitação, de formação, de especialização.
E o 10º, a ineficiência no combate às fraudes estruturadas contra a ordem tributária e inadimplência contumaz. O combate aos crimes contra a ordem tributária no Brasil praticamente está desaparecendo. Praticamente desaparecendo. Por várias razões. Não só porque, de fato, isso vem sendo pouco priorizado, há pouco investimento e foco, né, na estruturação. São poucos estados que organizam, porque é uma tarefa multifuncional que envolve diversos grupos, vários órgãos e grupos de tarefas, mas também pela prática contumaz, né, de criação desses chamados programas de recuperação fiscal e refis. Há 2 semanas atrás, quando foi anunciado um novo programa refis no âmbito federal, foi divulgado pela imprensa, né, amplamente, que, segundo cálculos da Receita Federal, esses refis causam perdas na União de 18,6 bilhões por ano. 18,6 bilhões por ano. Se for fazer o mesmo cálculo nos estados e municípios, vai apurar montantes tão elevados quanto. Além da perda direta, existe a incorporação de uma prática danosa e perniciosa, porque, de fato, este programa que foi lançado há 2 semanas é o 25º desde o ano 2000. 25º programa, desde o ano 2000. E se constatou também nesse estudo que 1/3 dos grandes contribuintes, que representam 80% da arrecadação, estão presentes em todos esses programas. Eles começam a pagar as primeiras prestações, param de pagar, esperam o próximo. Antes de ser executado, ele já entra no próximo. Então, isso está afetando e criando uma prática de não pagar tributo. E, além disso, pasmem, nesse mesmo estudo se identificou que tramitam no Congresso 900 projetos que tratam desse mesmo tema, de redução de tributos e de criação de regimes tributários diferenciados. 900 projetos. Nós sabemos que a cada fato, alguma crise, se pinça um e bota-se em regime de urgência. Tem 900 projetos tratando disso. Então, é preciso mudar, é preciso acabar com esse tipo de prática, até porque a legislação de combate a crimes contra a ordem tributária no Brasil resolveu privilegiar a arrecadação em detrimento da punição. Só que, dentre as medidas que suspendem a pretensão punitiva do Estado, o contribuinte está num programa de parcelamento. Enquanto ele está no parcelamento, até a pretensão punitiva fica suspensa. Ou seja, nós estamos aí há 17 anos sem possibilidade nenhuma de um efetivo combate às fraudes, aos crimes contra a ordem tributária por conta dessa situação. É preciso investir em pesquisa, investigação, laboratório de informática forense voltado para esse tipo de infração, suspensão imediata desses programas especiais de parcelamento e, sobretudo, criação de grupos interinstitucionais que integrem e permitam que várias instituições com atividades afins possam, de fato, unir-se em prol desse combate à sonegação. E, rigorosamente, dentro do meu prazo, eu encerro a minha fala agradecendo aí por estarem até aqui nesse momento. Muito obrigado.